Até o dia que eu fui demitida desse trampo, Você ficou lá depois de quanto passar 40 tempo? dias. Cara, eu fiquei Você 3 anos, sabe dois anos e meio. uma coisa que você me falou? Que você se definiu como metaleira, que você ouvia muito metal na época da adolescência. E uma coisa que eu sei que existia na década de 80, eu não era do metal, mas o metal ele era uma forma de resistência, assim. O metal sempre teve uma coisa de ser anti-establishment, né? Sempre contra Uhum. um tipo de autoridade. E o metal também ele representava uma estética muito peculiar, que muitas pessoas confundem com uma estética da violência, é, do mal ou qualquer coisa do gênero, mas não, eu Sim. conheci muita gente assim amorosa que amava metal. E eu nunca consegui entender como que tipo de gente que acaba entrando no metal e como o metal te define, o teu gênero musical predileto, para você se definir ainda como uma metaleira, fala muito sobre a tua estética de existência, né? Como que você se coloca no mundo. E o metal Uhum. sempre foi anti-establishment, né? Sempre ele foi contra, ou eu pelo menos interpretava isso, como ele sempre foi uma manifestação de resistência à autoridade. Você tem dificuldade com a Sim. autoridade até hoje, Bia? Que boa pergunta, Fagu. Sim, tenho. Tenho uma certa dificuldade ao longo da minha vida inteira. Eu já fui convidada a me retirar várias vezes da escola. Eu era muito ativista na escola, com as coisas que eu acreditava, enfim. Então, eu tinha muito essa coisa de contestar e eu acho que vem muito também desse meu lado de não me encaixar nessa nenhuma profissão, tipo, de não me achar nesses lugares, assim, eu não me encontrava. E é interessante você fazer essa analogia, porque é, eu já usei essa analogia sobre até o que eu faço hoje. Eu vejo, né, o que me levou a fundar o Pix e me encantar com esse rolê todo digital foi isso, assim, porque é contra o establishment, que é um monte de gente que está ali fazendo seu conteúdo e trazendo outras perspectivas que antes não era possível trazer, né? Então tinha lá a grande mídia que dominava tudo e como as coisas tinham que ser. E eu já fiz até uma mesa que chamava os New Age Rockstars, assim, porque eu achava, né, que os youtubers, os creators, eles eram esses novos E rockstars, você porque eles tava estavam certa. trazendo, tipo, uma estética, uma ética, exato. É muito louco você fazer essa analogia, porque eu acho que ela é muito real, assim. E eu acho que a coisa do metal, para mim, também é uma coisa da pilha, assim, sabe? Sei De, da daquela energia batida, também, tem né? um pace, assim. Tem um É ritmo uma para as coisas, parede de sabe? som que você Então, recebe, né? Eu não sou apreciador de metal, mas eu já vi alguns shows, inclusive porque algumas bandas se tocaram ali no Joia, e tem uhum. aquela coisa de você sentir fisicamente o som. Ele não é, ele é muito sinestésico o Sim, metal, porque ele sim. não é só a É, música. Ele é algo que é quase palpável, né? Eu tô eu fazendo essa acho. anotação, assim, da anti-autoridade, porque tem gente que vai estar nos ouvindo aqui e acha que internet e Instagram é o mesmo Google. Mas quem começou com a internet ali na década de 90, e eu acho que o primeiro contato que eu tive com a internet foi em 93, 94, bem no comecinho da internet Uhum, comercial. Eu também usava BBS antes. E essa internet era um lugar dos desajustados, né? As primeiras pessoas que usavam a internet eram ou inconformistas, ou nerds, ou desajustados, ou gente que não se encontrava. Eu preferia a internet aos meus amigos, porque num determinado momento, que é uma coisa que acontece muito hoje, a uhum, internet ela te possibilitava para quando você se sentia deslocado na vida, que eu acho que é uma sensação que te permeou ao longo da tua jornada, e uhum, também eu sei porque eu também sempre me senti um pouco desajustado, meio deslocado nas rodinhas, nunca encontrava os meus, sempre me achava muito estranho, muito peculiar nos meus gostos. Na internet, você encontrava nos fóruns, nos bulletin boards, você encontrava gente que uhum. compartilhava da tua, dos teus gostos. E ela era um lugar Sim. utópico. A internet hoje, a gente olha para ela sob uma perspectiva distópica, né? De controle, de exaustão, de dominância de todas as esferas da tua vida. Sim. Mas o começo da internet, ela estava muito imbuída daquela narrativa Da cyberpunk, conexão, né? do contra o Estado, do anarco, uma coisa meio anárquica, tecno-anárquica, tecnotópica. E é interessante você falar que quando você se deslumbra com o Google, eu me deslumbrei Uhum. com a Alta Vista primeiro, antes de me deslumbrar com o Google. Mas quando você se deslumbra com o Google, você se deslumbra também com uma possibilidade de ser
quem você gostaria de ser, né? Ou descobrir o que você quisesse. Você se deslumbra, na verdade, com a Sim. descentralização, com o descontrole. Sim. Cara, eu acho que eu me deslumbro com uma coisa, assim, que eu não tive ao longo da minha infância, na família que eu, né, tradicional, na que eu fui criada, que estava tudo certo, porque era, né, era a família da época, né, a família tradicional da época, mas com uma coisa de ampliação de perspectiva e de visão de mundo, assim, né, como meus pais eram muito, né, by the book ali, eles não estavam me trazendo coisas diferentes para pensar. E quando eu fazia aquela busca no Google e eu via que não tinha só uma forma de pensar, tinham, tipo, talvez 110 mil, né? Quantos resultados viessem, aquilo me enlouquecia, porque ampliou meu mundo, assim, enormemente. Então, aquilo, para mim, me ajudou a compor a minha identidade, os meus pensamentos, tipo, conhecer essas pessoas. Eu não era tanto do chat, do bate-papo, assim, mais solto, mas eu era muito dessa coisa do conteúdo, da pesquisa, e aí eu comecei a ler blog, e aí eu falava com a pessoa do blog, enfim. Então, eu ia criando esses núcleos, assim, e óbvio, né, as comunidades do Orkut que também, que a gente fazia os bate-papinhos lá com interesses específicos, mas para mim foi uma ampliação de, cara, de mundo mesmo, sabe? Eu me via numa caixinha e eu falei, caraca, tem muita coisa acontecendo. Aquilo para mim foi muito importante. E eu acho que foi tão importante que, cara, segue sendo o meu maior tesão hoje, entendeu? Tipo, 16 anos depois de fundar o Pix, mas 23 anos depois de descobrir o Google, para mim é a principal coisa. Eu acho que a gente vê aí, né, esse puta caos, é um bagulho meio distópico de controle, fake news, e a internet está quebrada, a internet está quebrando a gente. Mas eu acho que, como humanidade, assim, a gente tá melhor no sentido que a gente está conseguindo discutir coisas com... tirando, né, as brigas da internet, mas eu acho que com mais repertório, assim, né?